A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje entramos no dia 68 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Números do capítulo 25 ao 27. Nosso tema, o zelo de Finéias. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 25 de Números. A adoração a Baal-peor e o zelo de Finéias. Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntaram a Baal-peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles, assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, isto é, que foi morto com a mulher midianita, era Zinri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos Simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: atormentem e ataque os midianitas, porque eles atormentaram vocês quando os enganaram, no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do chefe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés, e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São essas filhas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.630. O filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu, com Corá morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas famílias dos Simeonitas,
num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram, deles contado num total de 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, Mas, e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selá, a família dos Selaitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas. De Amon, a família dos Amolitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles, contados num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Zizrom, a família dos Zinronitas. São essas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jaleitas. São essas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, um total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. São esses os filhos de Gileade, de Gesser, a família dos Geseritas. De Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas, de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zolofeade, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas Zelofeade foram Maclá, Noá, Oglá, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés, os que foram deles contados, foram 52.700. São esses os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família de Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. São esses os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. São essas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São esses os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Fumamitas, e de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São esses os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. São essas famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da família de Azer foi Sera. São essas as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, um total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Gesel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São essas famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram dele contados eram 45.400. São esses os contados, os filhos de Israel, 601.730. A lei a respeito da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés: a esses se repartirá a terra em herança segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará a herança maior, e a pequena você dará a herança menor.
A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio, eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança dele será repartida por sorteio entre as tribos maiores e menores. O censo dos levitas. São esses os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meratitas. São essas famílias de Levi, a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Anrão. A mulher de Anrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Anrão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão nasceu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000, todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. São esses os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre esses, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto. E nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. As filhas de Zelofeade, Números 27. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E são esses os nomes delas: Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Elas se apresentaram diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, mediante dos chefes e diante do povo, à porta da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não teve nenhum filho homem, porque se tiraria o nome do nosso pai do meio de sua família, só porque não teve filhos? Dê-nos uma herança entre os parentes de nossos pais. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade estão pedindo o que é justo. Certamente você deve dar-lhes propriedades como herança entre os parentes do pai dela, e deverá transferir a elas a herança do pai. E diga aos filhos de Israel: se alguém morrer e não tiver filho, passem a herança dele para suas filhas. E se não tiver filha, deem a herança aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmão, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se também o pai não tiver irmão, deem a herança ao parente mais chegado de sua família, para que tome posse dela. Isto será prescrição de direito aos filhos de Israel, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como já aconteceu com seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas as águas de Meribá e Cádiz no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor: Que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. O Senhor disse a Moisés: Chame Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhes as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor, de acordo com o juízo de Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e toda a congregação.
impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Amém. Vamos às leituras complementares. A aliança de paz. Números 22, ou melhor, Aliança da Paz, número 25, do 10 ao 13. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel, portanto diga a eis que lhe dou a minha aliança de paz. Ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Salmo 106, 30 a 31. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração, para sempre. Cuidado para não cair. 1 Coríntios 10 e 12. Diz assim: Por isso aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Glória a Deus. Nosso resumo: Israel cai em idolatria como Moabe, mas Finéias demonstra zelo pela santidade. Deus recompensa a fidelidade que honra seu nome. Glória a Deus. Leitura concluída, dá um check de leitura já completa e coloca nos comentários, coloca nas anotações o que toca o teu coração na leitura de hoje. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente. Fica na paz do Senhor.